Cada crente aqui faria parte de um grupo de pessoas chamado os mais infelizes de todos os homens. Você faria parte desse grupo se Cristo não tivesse ressuscitado e ainda assim você acreditasse nisso. Mas, na verdade, como Paulo disse, Cristo ressuscitou, Cristo realmente ressuscitou, e nós acreditamos nisso, então nós fazemos parte de um outro grupo, o grupo dos mais felizes de todos os homens. Nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Esses 4 homens decidiram fazer um relato, uma narrativa da vida de Jesus Cristo, cada um dando foco a um aspecto maior, que eles entenderam ser importante para quem eles iriam escrever. E juntando todos esses evangelhos, nós temos uma biografia do próprio Deus acerca da vida de Jesus Cristo. Esses 4 livros, eles trazem para nós vários detalhes da ressurreição de Jesus Cristo, tanto da sua morte, em especial quero destacar da sua ressurreição. Então nós temos, por termos 4 livros que tratam de detalhes da ressurreição de Jesus Cristo, e ainda informações no livro de Atos e mais algumas declarações nas epístolas, nós temos bastante material bíblico que prova a ressurreição de Jesus, que prova que a ressurreição de Jesus Cristo foi um fato, um evento histórico, algo que realmente aconteceu. Mas a ressurreição de Jesus Cristo não fica somente, a importância não fica somente no campo histórico, não somente na questão de ter sido um evento histórico, um fato, mas principalmente por se tratar a ressurreição de Jesus Cristo, uma das verdades fundamentais do Evangelho. A ressurreição de Jesus Cristo é uma das verdades fundamentais das boas novas de salvação. Lá em 1 Coríntios 15, no início eu li alguns versículos. No versículo 17 diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Mas Cristo ressuscitou. E no início daquele capítulo, 1 Coríntios 15, Paulo cita a ressurreição de Jesus Cristo, esse evento histórico. Ele cita como parte da mensagem do Evangelho. A ressurreição de Jesus Cristo é uma das facetas da mensagem da salvação oferecida de Deus ao homem. Agora, hoje nós não vamos falar sobre esses fatos, os fatos da ressurreição de Jesus, como o dia que Cristo ressuscitou, o horário que ele ressuscitou, quais as pessoas que viram ele primeiro, como ele ressuscitou. Nós já estudamos um pouco disso hoje pela manhã. Também eu não vou falar sobre as evidências da ressurreição, e sim sobre o seu significado. Qual a importância da ressurreição de Jesus para nós cristãos? Você saberia responder essa pergunta? Qual a importância da ressurreição de Jesus Cristo para você, um cristão? A primeira importância que eu quero destacar aqui é que a ressurreição de Jesus Cristo assegura a nossa regeneração. A ressurreição de Jesus Cristo assegura a nossa regeneração. Então, primeiro quero lhe levar a 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, e versículo 3. A nossa mensagem hoje não vai estar presa a uma única passagem. Então nós vamos iniciar aqui por 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quero que você
observe aí principalmente essa parte final, dizendo que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós temos aí nesse versículo esse verbo principal, regenerou, que se trata do novo nascimento, do gerar de novo. Então, o assunto principal aqui desse versículo não é a regeneração, mas é a adoração a Deus Pai, pela misericórdia dele, essa misericórdia que foi demonstrada na regeneração, a misericórdia de Deus que foi demonstrada no novo nascimento. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, lá diz, ouça, mas segundo a sua misericórdia, ele, falando de Deus Pai, nos salvou, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador, por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, lá em Tito 3, versículo 5, aparece aí esse assunto do novo nascimento, dessa nova geração, e lá é apresentado como sendo uma obra do Espírito Santo, ou seja, o novo nascimento é obra do Espírito Santo. É Ele quem nos regenera para uma nova vida, é Ele quem opera em nós o novo nascimento, que nos transforma em uma nova criatura. E Ele faz isso, nós entendemos por outras partes da Bíblia, que o Espírito Santo ele gera esse novo nascimento quando nos arrependemos, quando cremos em Cristo como nosso Salvador. Mas aí algumas perguntas que a gente pode trazer aqui para refletir afinal, que nova vida é essa que nos é dada no novo nascimento? Que nova vida é essa que às vezes dizemos que é preciso, que você precisa se tornar uma nova criatura? É aqui nesse ponto que nós precisamos olhar para a ressurreição de Jesus Cristo. Para entendermos essa nova vida, precisamos olhar para a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui esse versículo que nós lemos, 1 Pedro 1 e 3, a gente percebe aí que ele associa a regeneração, o novo nascimento, com a ressurreição de Jesus Cristo. Pedro diz aqui, ele, Deus, nos regenerou mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele obteve para nós, os que creem, uma nova vida. E essa nova vida que Jesus Cristo ganhou para aqueles que creem nele, é a vida semelhante à sua, semelhante à vida dele. Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele tem uma vida que agora é chamada de vida ressurreta, ou vida após a morte, no sentido de alguém que voltou a viver, mas agora com uma vida transformada. A sua natureza como um todo, não a sua, inclusive o seu corpo, agora é diferente, é de uma nova qualidade, de uma natureza melhor. E aí a gente pode pensar, espera aí, depois que eu criei em Cristo, a natureza do meu corpo ainda não é uma natureza melhor. Não houve uma transformação no meu corpo. E essa é uma boa observação para você fazer. O nosso corpo, depois que você creu em Cristo, depois que cremos em Cristo, o nosso corpo ainda continua sujeito a pegar o coronavírus, o nosso corpo ainda continua sujeito a fraquezas, a doenças, continua sujeito ainda às causas do tempo, aos efeitos do tempo, mas o nosso espírito, a nossa alma, na nossa alma, quando cremos em Cristo, nós somos vivificados com o poder da ressurreição. Quando Pedro fala aqui da regeneração, ele não está falando de uma transformação do nosso corpo, mas ele está falando de uma transformação da nossa alma. Ele não está falando do novo nascimento do nosso corpo, mas do novo nascimento da nossa alma. Inclusive, mais para frente ele vai usar esses termos no capítulo 1, versículo 22.
tendo purificado a alma pela obediência à verdade. E aí ele vai continuar no versículo 23, falar da regeneração, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível. Então, o que passou pelo novo nascimento quando você creu em Cristo? A sua alma. E a relação aqui com a ressurreição de Jesus, a ideia é que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, também ressuscitou a nossa alma da morte espiritual. Não é isso que diz lá em Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não mortos fisicamente, mortos espiritualmente. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que ressuscita a nossa alma da morte espiritual. É por isso que aqui Pedro ele faz essa associação do novo nascimento, ou do passar a viver espiritualmente, com a ressurreição de Jesus. Porque também não se trata apenas de que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos é o mesmo poder que ressuscita a nossa alma da morte espiritual. Não é somente isso, essa ainda não é a questão mais importante, mas é que não haveria o novo nascimento, não haveria essa ressurreição da nossa alma, não haveria uma nova vida espiritual se Cristo não tivesse ressuscitado. A associação do novo nascimento com a ressurreição de Cristo é principalmente essa, de que se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria também novo nascimento, não haveria também salvação. Ou seja, o novo nascimento em Cristo só é possível porque Ele, Cristo, ressuscitou dos mortos. Então nós podemos dizer sim que a nossa ressurreição espiritual, e estou usando essa expressão me referindo ao novo nascimento, a ressurreição espiritual depende da ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque aqueles que creem em Cristo, eles estão ligados a Jesus Cristo. Quando você crê em Cristo, você passa a estar unido a Cristo. De tal forma que aquilo que é realidade para Cristo, é também realidade para você. Aquilo que é realidade para Cristo em relação ao pecado, é também realidade para você. Então vamos ver aqui algumas referências, lá em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele, falando de Deus Pai, deu vida a vocês quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Agora, como essa vida nos foi dada? Versículo 5 diz: e estando nós mortos em nossas transgressões, ou enquanto estávamos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E o sujeito aí que nos deu vida é Deus. Lá no versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa identificação com Cristo, essa união com Cristo, aquele que crê em Cristo, ele passou a viver em Cristo, aquela ressurreição de Cristo passou a ser também a sua ressurreição em relação ao pecado, no sentido de que o que crê em Cristo ressuscitou para uma nova vida. E a posição que Cristo tem, de alguma forma nós estamos lá unidos a Ele. Capítulo 3 de Colossenses.
Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Não existe uma ressurreição, um novo nascimento, salvação sem o Senhor Jesus Cristo. É preciso se unir a Ele, e isso acontece por meio da fé. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, irmãos, assegura, garante a nossa regeneração. A ressurreição de Cristo garante o novo nascimento daqueles que creem nele. Nós estávamos mortos, mas em Cristo, pela fé em Cristo, nós fomos ressuscitados da nossa morte espiritual. Nós nascemos pelo poder de Deus, somente por causa de Cristo. Então, algo que nós precisamos nos questionar aqui é: nós passamos por esse novo nascimento? Nós estamos unidos agora com o Senhor Jesus Cristo? Eu posso dizer, não com orgulho, mas com segurança, que eu ressuscitei para uma nova vida? Você pode dizer isso? Não com orgulho, mas com segurança, com humildade e segurança. Sim, eu nasci para uma nova vida. Por favor, abra sua Bíblia em João, capítulo 3. E veja o quanto o novo nascimento ele é indispensável. João, capítulo 3, versículo 3. Lembra que Jesus está falando aqui para um líder religioso, ao que tudo indica, alguém muito zeloso na sua religião, um mestre, alguém de destaque, mas ainda assim Jesus disse para ele, para Nicodemos, em João 3:3, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, Jesus repete de novo, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Versículo 7, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Lá no versículo 3, é imposta a condição de que, para alguém entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo. Precisa se associar com a ressurreição de Jesus Cristo, precisa ser abençoado com esse poder que também ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e é esse novo nascimento que vai lhe dar o direito de entrar no reino de Deus. E lembra que esta é uma obra feita pelo próprio Deus. No novo nascimento, é Deus quem lhe concede vida eterna, a vida eterna que Jesus ganhou para aqueles que creem quando ele morreu e ressuscitou. Quando Jesus morreu, ele recebeu a punição dos nossos pecados. Quando ele ressuscitou, ele garantiu a vida eterna para aqueles por quem ele morreu. Aquele que nasce de novo, pela fé em Jesus, foi ressuscitado juntamente com Cristo. Aquele que crê em Jesus, esse novo nascimento está seguro pela obra de Jesus Cristo, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Por isso Efésios diz, pela graça sois salvos, Efésios 2:5, e juntamente com ele nos ressuscitou. O que Deus fez com Cristo, faz com aqueles que creem nele também. E é por isso que ele ressuscita a nossa alma da morte espiritual. Então, pense bem, não é uma pergunta de pouca importância, é uma questão de pouca importância. Você realmente nasceu de novo pela fé em Jesus. Cuidado para que o ouvir várias vezes as verdades da palavra de Deus acabe não tornando essas verdades para você apenas como algo costumeiro
que vai perdendo a importância para você, que acaba não tendo significância alguma para você e você, de fato, nem experimentar os benefícios, as bênçãos dessa verdade. Pense bem, você realmente nasceu de novo pela fé em Jesus Cristo? Segunda razão porque a ressurreição de Cristo é importante para nós cristãos é que a ressurreição de Cristo assegura a nossa justificação. Algo parecido com a ideia de assegurar o novo nascimento, mas que tem um aspecto diferente. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25. A ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração, falando mais do poder de Deus em nos ressuscitar da morte espiritual. Já a ressurreição de Cristo assegura a nossa justificação, falando mais daquilo que Deus declara a nosso respeito. Diz Romanos 4, 25. Deixa eu ler o versículo 24 também. Mas também, por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou para a nossa justificação, o qual, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação, ou por causa da nossa justificação. Essa ressurreição de Jesus Cristo foi a declaração de Deus de aprovação da obra redentora de Cristo em nosso favor. Tentando ser mais simples, Deus ressuscitou Jesus Cristo como um meio de dizer: eu aprovei o que ele fez em favor dos pecadores. Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos como um meio de Deus proclamar: eu aceito a obra dele em favor dos pecadores. Lá em Filipenses 2, 8 e 9, lá diz que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, e por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. Jesus Cristo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, e por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. E essa exaltação começou em Deus o ressuscitar dos mortos, e depois colocar ele sobre todos. Como é que Deus fez isso? Como é que Deus exaltou a Jesus? Primeiro, Jesus havia se humilhado até a morte. Essa humilhação envolveu que Jesus, ele assumiu a humanidade como parte do seu ser. Ele obedeceu toda a lei de Deus, cumpriu toda a lei de Deus no lugar dos homens, e ele morreu para receber a punição de Deus no lugar dos homens. Ele se tornou homem para obedecer a lei de Deus de forma completa e satisfatória, fazer isso no lugar dos homens, e ele também tinha se tornado homem para receber a punição de Deus pelos pecados dos homens, porque o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6 e 23. Você não podia ter feito isso? Você ter cumprido toda a lei de Deus? Você não podia ter feito isso? Ter morrido pelos seus próprios pecados? Primeiro, você não podia ter cumprido toda a lei de Deus. O Novo Testamento deixa claro que o homem, ele não consegue cumprir a lei de Deus. E segundo, se você tivesse morrido pelos seus próprios pecados, você continuaria por toda a eternidade separado de Deus, porque essa é a punição justa que os seus pecados
merecem. O salário justo para o pecado é a separação eterna de Deus, é a morte. Então isso iria cair muito bem em nós, a morte eterna. Então não iria trazer salvação para você se você fosse punido pelos seus próprios pecados. Mas porque um inocente, e quando eu digo não porque podia ser qualquer um, apenas Jesus Cristo, ele se enquadra nos requisitos necessários de alguém que poderia nos substituir. Então, ele sendo inocente, ele cumpriu a lei de Deus em nosso lugar, recebeu a punição dos nossos pecados em nosso lugar, e por causa dessa inocência, Deus concede a você salvação quando crê em Jesus Cristo, porque ele era inocente, morreu no seu lugar, e Deus aceitou aquilo que Cristo fez no seu lugar. Ou seja, Deus, para mostrar que aprovava a obra de Jesus, feita no lugar daqueles que creem, ou em favor daqueles que creem, Deus o ressuscitou dos mortos. Ao ressuscitar Jesus dos mortos, Deus estava dizendo, eu aprovo a obra dele. Ele estava aprovando o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo por nossos pecados. E aí, porque Jesus Cristo era perfeito, não havia mais necessidade de ele permanecer morto. Porque ele cumpriu a vontade de Deus de forma completa, porque toda a ira e a justiça de Deus foram satisfeitas de forma completa em Jesus Cristo, quando ele puniu os nossos pecados nele. Então não havia necessidade de Jesus permanecer morto. Porque Jesus ele não recebeu parte da punição dos nossos pecados, mas aí deixou uma pequena porcentagem para você. Uns 2% do que você precisava sofrer, Jesus deixou ainda para que você sofresse com respeito aos seus pecados. Não precisava nenhuma culpa mais ser paga, e é por isso que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Jesus cumpriu por nós tudo o que era necessário diante de Deus. Então, por isso, ele podia dizer, lá na cruz, está consumado, está completo. A obra de Cristo em nosso favor foi completa e foi aceita, aprovada por Deus. O que Cristo fez, satisfez a Deus. Abra sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2. Primeiro João 2:2, aparece aí uma palavra, que não é uma palavra que nós usamos no nosso dia a dia. Mas é uma palavra que tem um conceito muito importante, que é uma palavra que nós, que confessamos fé em Cristo, deveríamos amar essa palavra, o conceito dela. É para nós sermos familiarizados com o que significa essa palavra. Porque ela tem grande importância naquilo que Cristo fez por nós. Diz, e ele, Jesus Cristo justo, do versículo 1, 1 João 2:2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é isso? A propiciação. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Isso nos remete lá ao Antigo Testamento, ao tabernáculo. Havia lá no tabernáculo uma parte chamada, um compartimento chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, e lá existia uma caixa chamada Arca da Aliança, e em cima dessa caixa existia uma tampa chamada propiciatório, ou lugar da satisfação, alguma coisa assim. E o sumo sacerdote ele deveria entrar ali uma vez por ano e aspergir ou salpicar sangue de um sacrifício feito lá fora
um pouco fora do santo lugar, ainda no espaço do tabernáculo. No altar de bronze, ele iria fazer lá um sacrifício, iria trazer sangue e aspergir sobre aquela caixa, aquela tampa, sobre o propiciatório. E Deus iria se agradar daquele sacrifício. O animal que foi oferecido iria satisfazer alguns critérios de Deus. E aí Deus iria conceder perdão para a nação por um ano. Ou os pecados daquele ano foram todos perdoados, melhor dizendo. E aqui diz que Jesus Cristo, ele é a propiciação, ele é esse sacrifício que satisfaz a ira de Deus, é o sacrifício que aplaca a ira de Deus pelos nossos pecados. Se você puder lembrar aqui da palavra satisfação, já é grande coisa. E ele é a satisfação pelos nossos pecados. O que Cristo fez na cruz satisfez a ira de Deus contra os nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, ele diz, mas pelos do mundo inteiro. O que Cristo fez, e somente o que Cristo fez, satisfez a Deus com respeito aos nossos pecados. A ressurreição de Jesus Cristo é a prova de que Deus, por estar satisfeito com seu Filho, perdoa os nossos pecados e nos justifica. Ele nos perdoa e nos considera agora inocentes, porque a punição que Deus iria derramar sobre nós, por causa dos nossos pecados, ele aplicou essa punição sobre o seu Filho Jesus Cristo. Então a ira de Deus que iria cair sobre nós foi desviada para o seu Filho Jesus Cristo. Ele pagou o preço, sofreu por causa dos nossos pecados, e nós fomos considerados inocentes, justificados por Deus. Romanos 5:1 lá diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A ira de Deus não nos ameaça mais. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Cristo, nós somos aceitos por Deus. Em Cristo, nós somos aprovados por Deus. Mas sem Cristo, nós somos reprovados e somos ameaçados com a ira e com a justiça de Deus. O que assegura que o homem é justificado, é considerado inocente diante de Deus, não é o que o homem faz, não é o que o homem fez, é o que Jesus fez. Então, cuidado para você não alimentar a ideia de que Deus está satisfeito com o fato de que, porque você não faz isso, não faz aquilo outro de errado, e aí você está agradando a Deus com isso. E que fulano e cicrano, porque faz isso, aquele outro de errado, aí sim, esse aí está em mais lençóis com Deus. Deus, escute bem isso, Deus se satisfaz apenas com o seu Filho Jesus Cristo. Deus, Pai, se satisfaz, se alegra apenas com seu Filho Jesus Cristo. Mas Ele vai se alegrar com você também, se alegrar em você também, apenas quando você estiver em Jesus. Ou porque Deus se satisfaz apenas com Jesus Cristo, com seu Filho amado, Ele só vai se agradar de você, se alegrar com você, se você estiver em Jesus Cristo. Quando Deus puder olhar para você e ver Jesus Cristo, ou olhar através de Jesus Cristo e ver você, aí sim, Ele vai se alegrar com você também. O fato é que Deus justifica apenas aqueles que creem em Jesus. E porque Deus ressuscitou a Jesus, Ele vai justificar aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo. Lá em Atos 2,32 diz, de forma muito simples, Deus ressuscitou este Jesus. Quem é este Jesus?
aquele que morreu por nós. E porque Deus ressuscitou aquele que morreu por nós, Ele está disposto a justificar, a inocentar, a perdoar qualquer pessoa que confiar na obra salvadora de Cristo. Por fim, última razão porque a ressurreição é importante. Primeiro, a ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração. A ressurreição de Cristo assegura a nossa justificação. E a ressurreição de Cristo assegura a nossa glorificação. A ressurreição de Jesus assegura a nossa glorificação. O que é isso? Assegura que também iremos receber corpos ressurretos. Cristo ressuscitou com um corpo diferente do que ele tinha antes, e essa ressurreição dele assegura que nós também vamos ter, em algum momento, um corpo diferente desse que nós temos. O Novo Testamento, você vai ver, algumas vezes associa a ressurreição de Jesus com a ressurreição final do nosso próprio corpo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6, versículo 14. 1 Coríntios 6, 14. Versículo bom de memorizar, porque se trata de uma esperança nossa. Diz: Deus ressuscitou o Senhor, Deus Pai ressuscitou o Senhor, que é Jesus. Deus ressuscitou o Senhor e também fará o quê? Nos ressuscitará pelo seu poder. Quando Paulo agora está falando que ele nos ressuscitará, ele não está falando da ressurreição espiritual, da ressurreição da nossa alma, que eu tinha falado primeiramente, mas ele está falando da ressurreição do nosso corpo. Por isso aqui nos versículos seguintes ele vai falar do corpo, do uso do corpo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. 2 Coríntios 4 e 14. Diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará. 1 Tessalonicenses vai ensinar sobre a ressurreição dos nossos corpos, e diz para consolarmos uns aos outros com estas palavras. O fato é que quando Jesus ressurgiu dos mortos, não foi simplesmente um retorno à vida. Quando Jesus ressuscitou, não é só que ele voltou a viver, não é simplesmente isso. Não foi como a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou e foi simplesmente um retorno à vida. Lá em João capítulo 11, você vai ver isso. Ele tinha já passado 4 dias morto e ressuscitou por ordem de Jesus Cristo. Mas Lázaro não continua vivo até hoje. Ele possivelmente apareceu algum problema de saúde durante os anos que viveu. Envelheceu, morreu, não sabemos como ele morreu, mas o fato é que ele morreu. Ainda estava sujeito à fraqueza e todas as outras coisas. Quando Jesus, ele ressurgiu dos mortos, ele tinha se tratando principalmente do seu corpo, uma nova qualidade de vida. O corpo dele não estava nas mesmas condições físicas de antes. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Versículo 20. 1 Coríntios 15, 20. Versículo 19, Paulo coloca aquela possibilidade, se Cristo não ressuscitou. Os versículos antes ele trata dessa possibilidade, né? Se Cristo não ressuscitou, então ele vai dizer que nós somos os infelizes
de todos os homens, mas aí ele faz essa afirmação muito categórica no versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sim, é verdade que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aí ele traz essa outra informação para nós muito preciosa, sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que estão mortos. Versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí no versículo 21, diz que Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus tornou-se as primícias de um novo tipo de vida humana. Uma vida na qual o corpo agora é aperfeiçoado, o corpo agora não está mais sujeito à fraqueza, não está mais sujeito ao envelhecimento ou à morte, um corpo capaz de viver eternamente sem passar por mazela nenhuma. Quando Paulo diz aqui que Cristo é as primícias, ele está usando aqui uma linguagem da agricultura, que também não é muito utilizado hoje, mas que naquele contexto era uma palavra usada na agricultura para indicar como seria o restante da safra. Então havia os primeiros frutos, ou as primeiras sementes, e aquelas primeiras sementes era uma amostra de como seria toda a safra. Então, se a semente era aquele primeiro fruto, fossem frutos ruins, isso indicava que possivelmente toda a safra seria ruim. Mas se os primeiros frutos era bom, então era uma indicação de que toda a safra seria boa. Então as primícias, quando diz aqui que Jesus é as primícias, é como se Jesus fosse uma amostra de como vai ser os crentes, aqueles que dormem em Cristo, quando ressuscitarem. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitado, é exatamente como essas primícias, uma amostra de como será o corpo ressurreto de um crente. Quando Deus, vamos dizer assim, na colheita final, ressuscitar todos os crentes que morreram e levar essas pessoas à sua presença, como é que vai ser essas pessoas? Tivemos uma demonstração em Jesus Cristo. Nós ainda não vimos, mas os apóstolos viram, Paulo viu, e nós ainda vamos ter o privilégio de ver essa amostra de como de fato vai ser o nosso corpo quando ressuscitarmos dentre os mortos. Nós vimos que quando cremos em Jesus, o nosso espírito é vivificado, a nossa alma é ressuscitada, é vivificada, mas o nosso corpo ainda não. Então nós estamos aqui numa luta em que a nossa alma regenerada ainda sofre com a presença do pecado, e sofre tentações, e sofre lutas, porque ela ainda está ligada a um elemento onde ainda está presente o pecado, nosso corpo. Mas Jesus, ele não veio trazer salvação somente para a nossa alma, porque ele não quer só a nossa alma, ele não quer só o nosso coração, ele quer o nosso todo. Ele veio trazer salvação também para o nosso corpo, porque ele veio trazer salvação para o homem como um todo. Então, num primeiro momento, sim, ele trouxe salvação apenas para a nossa alma, mas em um segundo momento ele vai resgatar também o nosso corpo. E como vai ser esse corpo salvo por Cristo? Ele já deixou uma amostra quando ele ressuscitou e os apóstolos puderam ver isso. Mas, irmãos, quando é que o poder da ressurreição de Jesus, que salvou a nossa alma, quando é que esse poder também será exercido sobre o nosso corpo? Quando? Nosso versículo aí, 1 Coríntios 15, versículo 23, diz:
Deixa eu ler aqui de novo o versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que, versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, Cristo a amostra principal, depois os que são de Cristo. Primeiro ressuscitou Cristo, e depois quem é que vai ressuscitar? Os que são de Cristo, os que pertencem a Cristo. Quando vai ser isso? Quando os que são de Cristo vão ressuscitar? Quando os que pertencem a Cristo vão ressuscitar, terão seus corpos ressuscitados? Quando? Na sua vinda. Na sua vinda. O nosso corpo aguarda a vinda de Jesus para ser transformado desse estado de pecaminosidade, do estado que atualmente, para o estado ao que é o corpo de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, o nosso corpo, assim como a nossa alma, também passará por uma transformação. Quando Jesus voltar, o nosso corpo vai experimentar as bênçãos da salvação, que por enquanto são bênçãos que a nossa alma experimenta. A nossa alma já nasceu de novo, nosso corpo ainda não. Mas quando Jesus voltar, isso enfim vai se completar. Como será isso? Como será nosso corpo? Você tem curiosidade? Sei que alguns têm, alguns perguntam, como é que vai ser o nosso corpo transformado? O que é que a gente vai poder fazer com o nosso corpo transformado, quando o nosso corpo for glorificado? A gente vai poder atravessar a parede, vai poder desaparecer e aparecer em outro lugar, coisas desse tipo. Vamos nos prender aqui um pouco, nos ater mais às informações que a Bíblia nos dá. Então, no versículo 35 desse capítulo diz: mas alguém dirá, como nós dizemos, como é que os mortos ressuscitam e com que corpo virão? Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, semeia-se um corpo que se destrói, que se corrompe, e ressuscita na incorrupção. Então, como vai ser o nosso corpo quando ele ressuscitar? Um corpo incorruptível, um corpo que não se destrói mais, um corpo não mais sujeito a doenças, a nenhuma mazela, como eu já mencionei. Mas ainda continua o texto dizendo, deixa eu me achar aqui, ainda no versículo 42, final, diz: semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Eu diria que não haverá mais vergonha por causa da presença do pecado em nossas vidas. A desonra que há em nosso corpo é por causa da presença do pecado. Mas ele vai ser ressuscitado em glória, sem a presença do pecado. O pecado não mais fazendo parte do nosso ser. Então nós não vamos ter mais que ficar envergonhados porque cedemos às tentações, não. No versículo 43 diz: ressuscita-se em fraqueza, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Versículo 44, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Podemos entender, talvez, de que de fato não haverá algumas limitações, pelo menos não quanto ao tempo, talvez não quanto ao espaço. Pode ser que você possa, como Jesus Cristo fez, desapareceu de um lugar e repentinamente apareceu em outro. Pode ser. A gente tem um pouco de ideia de como vai ser algo grandioso, essa transformação que vai ser realizado no nosso corpo. Mas o melhor de tudo é isso, irmãos. Enfim, nós vamos ser semelhantes a Jesus Cristo. 1 João 3:2 diz isso.
que quando nós vermos, nós seremos transformados. Deixa-me ir lá, só para lembrar exatamente, como diz 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, porque nós vamos passar pela experiência que os apóstolos passaram, embora na época eles não tenham ainda sido transformados também, eles também estão aguardando pelo que nós estamos aguardando, o retorno de Jesus Cristo. E aí quando nós vermos Jesus Cristo transformado, Cristo glorificado, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa é a razão que João coloca aqui. O melhor de tudo é que nós vamos ser, enfim, semelhante a Jesus Cristo. Sim, vai ser bom que nós não vamos sofrer nenhuma doença, vai ser bom que não há mais risco de morte física, vai ser bom que nós não vamos mais nos envergonhar por cedermos a tentações, vai ser bom porque, enfim, vamos estar livres da presença do pecado, vai ser bom que o tempo não vai exercer influência sobre nós. Isso tudo descreve o nosso estado de glória, mas o melhor é que nós vamos ser semelhantes àquele que ressuscitou e garantiu a nossa regeneração, garantiu a nossa justificação e garantiu a nossa glorificação. Quero concluir em 1 Coríntios 15, talvez sua Bíblia já está lá, 1 Coríntios 15, estudo hoje pela manhã foi a maior parte nesse capítulo. E aqui em 1 Coríntios 15, Paulo ele ensina sobre a ressurreição, defende a ressurreição de Cristo. E é interessante como ele conclui esse ensino. O que é que Paulo tem a nos dizer diante do fato da verdade da ressurreição de Jesus Cristo? Ele diz no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Lá no versículo 20, ele faz aquela afirmação bem categórica, bem firme, mas de fato Cristo ressuscitou. Então ele vai ensinar que aqueles que são de Cristo, eles vão ressuscitar à semelhança de Cristo. Cristo foi as primícias, depois os que são de Cristo vão ressuscitar. Ele vai desenvolver um pouco mais esse assunto ao longo do capítulo 15, e vai falar desse momento em que Jesus Cristo vai vir, e que no abrir e piscar de olhos, nós vamos nos encontrar com o Senhor, nós seremos transformados, e aí haverá uma vitória final sobre a morte. No versículo 57, ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, ou por causa disso, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Além da importância teológica que tem a ressurreição de Cristo, a importância teológica no sentido de que é importante para a nossa regeneração, é importante para a nossa justificação, é importante para a nossa glorificação, há também uma importância prática. Já que nós acreditamos que sim, Cristo vai ressuscitar, então vamos trabalhar para Deus, e muito. Você acredita nisso? Que Jesus Cristo vai ressuscitar? Perdão, você acredita nisso, que você vai ser ressuscitado, porque Cristo ressuscitou? Se sim, vamos fazer mais para Deus. Vamos fazer mais para Deus. Talvez a gente tenha feito muito pouco. Pare para pensar, pare para avaliar a sua vida. O que é que você tem feito para o reino de Deus? O que é que você tem feito para a obra de Deus? Quais são os frutos do seu trabalho no reino de Deus? Quais? Uma outra versão desse versículo diz assim, portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura,
Sejam fortes e firmes, sempre produzindo muito no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é desperdiçado, como aconteceria se não houvesse ressurreição. Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Isso é razão suficiente para, com alegria, com gratidão, com ousadia, nós trabalharmos mais para Deus. Isso é uma mensagem para homens, para as senhoras, para os rapazes, para as moças, para as crianças, para qualquer um que confesse fé em Cristo. Vamos fazer mais para a obra de Deus, se nós realmente acreditamos que Ele ressuscitou e que vai nos ressuscitar. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai bendito, muito obrigado, meu Senhor, pelas Tuas promessas, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua paciência, pela oportunidade que o Senhor nos dá de corrigir as nossas faltas e falhas, de confessar os nossos pecados, de mudar as nossas atitudes. Senhor, obrigado pela maneira como o Senhor nos salvou através do Teu Filho Jesus. Obrigado porque Ele deu a sua vida por nós, sofreu em nosso lugar, sofreu a vergonha e a punição que os nossos pecados mereciam. Obrigado por tê-lo ressuscitado dentre os mortos, por ter confirmado Ele como nosso Salvador. Obrigado por ter enviado o Teu Espírito e nos convencido dessas verdades e ter transformado a nossa alma. E agora nós aguardamos a volta do nosso Senhor, para que também o nosso corpo seja glorificado, seja transformado e, enfim, nós sejamos semelhantes a Ele. Enquanto nós aguardamos esse grande dia, ó Deus, incomoda o nosso coração, se nós não estamos fazendo nada, ou se temos feito pouco. Incomoda o nosso coração, para nos despertarmos e trabalharmos mais para o Senhor. Não estarmos poupando esforços, não estarmos poupando tempo, não estarmos poupando a nossa vida na obra do Senhor. Pelo contrário, investirmos, gastarmos, empregarmos tudo no serviço do nosso Rei, que és Tu e o nosso Salvador Jesus Cristo. Meu Senhor, que assim seja feito para a glória do Senhor. Amém.